Muito bem, mais uma aula sobre números complexos. Hoje vamos estar falando sobre representação geométrica dos números complexos. Vou estar lendo o texto aqui, para depois a gente entrar nas explicações. Conforme foi dito anteriormente, os números complexos podem ser representados de várias formas. Até agora vimos a forma algébrica, né, que é a forma A mais BI. E uma outra forma de representar o número complexo é por meio de um par ordenado de números reais. Então, a gente sabe que o nosso número complexo, ele é escrito na forma de... Deixa eu desfazer aqui. Z igual a A mais BI. Essa é a forma que a gente escreve o número complexo. O A e o B, nós já vimos que são números reais. Então, nós escrevemos a partir de agora como um par ordenado. A sendo o que a gente chama de coordenada x e o B de coordenada y. E aqui ele vai falar sobre Gauss e sobre o Argand. São dois matemáticos que a gente tem aqui um descritivo que, em tempos diferentes, começaram a trabalhar essa ideia desse plano complexo, né? Que eles observaram em seus tempos e depois o plano ganha o nome deles, né? Argand e Gauss, porque os dois pensaram no mesmo plano. Então, depois de um tempo, juntou essas ideias e criou-se, então, essa representação dos números complexos num plano complexo. Então, a gente tem um plano cartesiano, que a gente já conhece, né? A nossa horizontal, o nosso x, o eixo das abscissas, o vertical a gente coloca como eixo das ordenadas, né? O nosso y, e um ponto que é a relação de um número complexo. A gente tem lá o nosso z igual a A mais BI. A mais BI. O A e o B, a gente já sabe, por definição lá atrás, que eles são reais. Então, o nosso A e nosso B pertencem ao conjunto dos números reais. E nós vamos tratá-los, então, agora como valores reais, né, números reais, mas como um par ordenado. Então, aqui a gente tem o valor de A no eixo X, que é o nosso eixo dos valores reais, e nosso Y, que vai ser o nosso eixo do número imaginário. Então, a gente tem a parte real e a parte imaginária, que a gente também já falou sobre isso. O A é a parte real, então vai estar no eixo X, e o nosso BI é a nossa parte imaginária, e a gente vai usar o nosso B, nosso valor B, como valor real, para marcar nesse ponto, marcar nesse eixo. E esse ponto que nós estamos aqui representando como P de A de B, nós chamamos de afixo. A relação, o encontro do nosso A com o nosso B. Então, é o nosso chamado afixo, que é a imagem. Vamos ver numericamente como funciona isso, acho que é mais fácil. Então, um exemplo aqui, ele me dá o número Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. São 5 números complexos. E ele pede para representar geometricamente esses números. Então, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, nós temos o Z1, que é o 3 menos 2i. Como par ordenado, nós temos o 3 e o menos 2. Então, como par ordenado, a gente sempre observa eles como abscissa e ordenada, nossos valores de x e y, para poder representar num plano. Então, quando eu venho colocar 3 e menos 2, então eu tenho 3 para x, menos 2 em y, então eu vou ter aqui a representação do meu Z1. Deixa eu colocar ele aqui. Eu tenho a representação do meu Z1. Então, eu vou pegar sempre um número complexo, escrevê-lo como um par ordenado e representar no gráfico.
de maneira que eu já trabalhei isso lá desde o fundamental, essa ideia da representação de um par ordenado no eixo cartesiano. Agora a gente chamando de plano complexo, né, fugindo as palavras, aqui na horizontal, com o nosso eixo são os valores reais, no eixo y, nosso valor imaginário. O Z2 é apenas o 5, então Z2 igual a 5, o nosso número complexo então tem x5, que é a parte real, como não tem parte imaginária, é zero. A representação é o nosso Z2 aqui sobre o eixo, né? Então 5 para x e 0 para y. O Z3 tem menos 2i como representação, então eu tenho 0 para a parte real, porque eu não tenho parte real, e menos 2 para a parte imaginária. Então 0 para x, menos 2 para y, então eu tenho meu Z3 com um ponto sobre o eixo x, né, que é o eixo imaginário. Então, o que a gente pode tirar também? Quando eu tenho os coeficientes a e b, né, no número complexo, o ponto encontrado ele vai estar em um dos quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Quando ele tem só a parte real, ele está sobre o eixo real, que é o nosso eixo x. Quando ele tem só a parte imaginária, né, como esse menos 2i, o ponto vai estar sobre o eixo das ordenadas, né, que é o nosso y, então é o nosso eixo do imaginário. Então eu tenho duas situações. Ou ele está com A e B, então está em um dos quadrantes, ou ele vai ter parte real ou imaginária que vai estar sobre os eixos. Essas são as situações. Se for zero, na origem. Eu tenho aqui algumas observações, mas é só para reforçar. Os números complexos reais pertencem ao eixo x, mantendo a correspondência segundo a qual, para cada número real, existe um ponto da reta. Sim, a gente acabou de ver, para cada número real, ele vai estar sobre a reta, sobre o nosso eixo x. Os números imaginários puros pertencem ao eixo y. Sim, também acabamos de falar. Se ele é imaginário puro e não tem parte real, ele vai estar sobre o eixo y, que é o nosso eixo dos números imaginários. Os demais números a mais bi, né, com a e b diferente de zero, pertencem aos vários quadrantes de acordo com os sinais de AB. Sim, a gente acabou também de falar. E para cada número complexo existe um único ponto do plano e vice-versa, né? Então, para cada número complexo, eu vou ter um ponto único no plano. Eu não vou conseguir repetir com dois números, duas posições iguais no plano e vice-versa, ok? Tenho aqui uma outra interpretação geométrica, que é em relação ao conjugado, né? A gente vai lembrar que conjugado a gente representa com um Z barra, né, o traço sobre o Z. Então, como é a escrita de um número conjugado? É a troca do sinal da parte imaginária. Então, se Z é A mais BI, Z conjugado, né, o conjugado de Z, é A menos BI. Então, a gente tem aqui o A, que é a parte real, é o mesmo para os dois. O que vai mudar nessa representação, e aí vem a simetria, é que se eu representar B aqui, o outro vai ser menos B. Então, se eu tenho um Z de 2 mais 3i, o conjugado vai ser Z igual a 2 menos 3i. Então, nós conseguimos observar a simetria em relação ao eixo x, porque quem troca sinal é a parte imaginária, né? Nosso y aqui. Vou colocar até o i,
novamente aqui o R, para a gente representar onde é o real e onde é imaginário, tá? E eu trouxe um exemplo também aqui de, dados os números representados, que a gente possa escrevê-los. Então, a gente teve algum exemplo lá, onde foi dado o número complexo e nós representamos no plano. Agora eu tenho o plano com os pontos e quero escrever cada um deles. Então, eu quero escrever o ZA, né? Nosso ponto A. Então, eu vou observar o quê? Eu vou observar que o ponto A, ele está sobre o eixo X. Se ele está sobre o eixo X, ele tem só o valor real. Então, ele tem só o valor da parte real. Ele não tem parte imaginária, porque a parte imaginária é 0. Então, meu ZA vale 3. Não tem mais 0i, né? Seria 0. Meu ponto, que representa o número complexo B, também está sobre o eixo, mas agora sobre o eixo Y. Então, ele tem 0 para a parte real e tem só o valor de Y, que é a nossa parte imaginária. Então, resposta 2i. Nosso número complexo para representar o C, como ele está em um dos quadrantes, então ele vai ter a representação da parte real, né, que vai estar aqui embaixo, e da parte imaginária, que vai estar aqui na vertical. Então, parte real, 2. Parte imaginária, como ele está na parte superior positiva, mais um i ou mais i. É a mesma coisa. Nosso Z, né, número complexo D. Nosso ZD aqui. Então, o D também está no terceiro quadrante. Então, ele tem sinais negativos para os dois termos. Então, a parte real está no eixo X, então vale menos 2. E a parte imaginária está representada aqui no nosso y, que é menos 1. Então, menos 1i ou menos i. E o nosso z, e, é o número complexo e, ele está aqui no quarto quadrante, ele tem valores 1 para x, né? Então, a nossa parte real vale 1, na parte imaginária vale menos 1. Então, eu vou ter 1 positivo para a parte real e menos 1 para a parte imaginária, menos 1i daí, ok? Então, essa é a nossa representação. Seja dado o gráfico para escrever os números ou, dados números, representá-los no plano, tá? Não tem muito segredo a parte de representação.